Opa, fala aí. O meu nome é Sayuto e deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve aquela sensação de solidão eterna? Como se tudo e todos à sua volta fosse como uma mera ficção? Bem, sim ou não, você deve conhecer um ou uma personagem que sente o mesmo. E hoje falaremos de uma personagem que passa pela mesma situação. No caso, a Mônica de Doki Doki Literature Club. Então hoje faremos um resumo sobre a história dessa personagem e tudo, ou quase, sobre o que ela passou dentro dessa prisão em códigos. Mas, se caso você não saiba nada de Doki Doki, eu vou te dar um resumo bem breve. Doki Doki Literature Club é um visual novel de romance no qual você é um garoto de colegial que entra em um clube de literatura por insistência de sua amiga de infância. E nele tem apenas 4 meninas: Mônica, a presidente, Sayori, a vice-presidente e sua amiga de infância, e Natsuki e Yuri. E seu objetivo é se aproximar e conquistar 3 delas: Sayori, Natsuki e Yuri, escrevendo poemas que as agradam e seguindo suas devidas rotas e tramas. E esse game é aquele clássico jogo no qual começa como um jogo inocente e fofo de romance, mas que acaba sendo um jogo de terror psicológico em determinado momento. E como já dito antes, vamos explorar e analisar sobre a personagem de Mônica, como também algumas teorias sobre a personagem. Mas antes de começar, eu quero deixar 3 avisos aqui para vocês. Primeiro, que esse vídeo conterá alguns spoilers do jogo original, então caso você não tenha jogado e não queira estragar sua experiência, recomendo que você jogue o game antes de ver esse vídeo. Segundo, esse vídeo é apenas a minha interpretação do jogo e do que eu entendi sobre a personagem, ou seja, uma teoria. Então possa ser que algumas coisas podem estar erradas ou já foram confirmadas. E terceiro, esse vídeo pode tratar de alguns assuntos bem sérios. Vou tentar amenizar muito as partes pesadas, mas caso você seja menor da idade indicativa, ou seja muito sensível aos tópicos abordados, recomendo que você não jogue o jogo, mas caso contrário, fique à vontade. Mas enfim, rapaziada, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na história de Mônica de Doki Doki Literature Club. Bom, para começar, vocês têm que saber de coisas bem importantes antes de falar da Mônica. Primeiro que nesse jogo, 3 das meninas, no caso, Sayori, Natsuki e Yuri, possuem suas rotas, que são suas próprias partes da história. E no fim de cada dia, você terá que fazer um poema, que em resumo é meio que um minigame, onde você tem que pegar palavras-chave que seja do gosto da garota que você queira conquistar. Ou seja, se você fez um poema que tenha palavras-chave que agradam, por exemplo, a Sayori, você prosseguirá com a rota da Sayori, e assim com as demais garotas. E segundo, o jogo ele é separado em 4 atos, em que são essenciais para você entender mais sobre a Mônica. O primeiro ele é basicamente um visual novel padrão, onde você conhece as meninas, faz poemas, rola umas cenas meio picantes, para dizer o mínimo. Enfim, até aí tudo normal. Mas você percebe que tem algo esquisito acontecendo quando você descobre que a Sayori tá tendo um comportamento meio diferente do normal. Onde em um dia, quando você está com ela em seu quarto, ela revela que possui daquele transtorno mental que é meio delicado de se dizer, mas vai estar aí na tela escrito. Mas você tenta ser um consolo emocional para ela, onde aparentemente dá certo. Porém, em um dia, Mônica diz que Sayori tinha atrasado de novo para ir para a escola e que ela não estava se sentindo muito bem. E com isso, o nosso protagonista decide ir lá ver como ela está. E então é daí que acontece aquela fatídica cena em que fez esse jogo ficar popular. Pois é, por mais que parecia estar tudo bem com a Sayori, mesmo assim isso não impediu de cometer esse tal ato. E assim que se encerra o primeiro ato. E a partir daí,
é só ladeira abaixo. No segundo ato é onde que o jogo começa a realmente mostrar sua face. Com a ausência de Sayori, a programação do jogo fica completamente quebrada, além do estado mental das outras garotas ficarem ainda piores contra a de Sayori. Natsuki revela que possui um relacionamento abusivo com seu pai, fazendo com que ela passe fome, no que explicaria ela ser meio baixa. Yuri mostra ter desejos doentios pelo protagonista e também trazer dor a si mesma, digamos assim, não posso falar o nome. Enquanto Mônica é menos presente nesse ato, aparecendo mais nas partes que a programação tá zoada e quebrar a quarta parede, o que dá indício que ela sabe algo além daquele jogo. Um tempo se passa e Yuri começa a se declarar para o protagonista e, como eu disse antes, revela um monte de coisa bem esquisita. Uma delas, introduzir a caneta do protagonista em certas partes do corpo que gera prazer. Depois disso, você tem duas escolhas a fazer. 1. Recusar. 2. Aceitar. Mas, independente da sua resposta, ela vai soltar e ela vai, digamos, se auto-candidatar pro Vasco. Natsuki entra na sala, vê aquilo, bota o que comeu pra fora, e Mônica, vendo esse caos todo rolando, revela que ela pode mexer no código do jogo e deleta Yuri e Natsuki em um piscar de olhos. Já no ato 3 é onde sabemos mais sobre a Mônica, em que ficamos cara a cara com ela. E assim, ela revela um monte de coisas. Nisso, ela confessa que fez o pior com cada garota do clube. Então, o autodesfecho de Sayori, o desejo doentio de Yuri e a relatividade paterna de Natsuki, Mônica corrompeu o arquivo de cada personagem para que ficasse pior do que já estava. Também ela mostra que possui autoconsciência, ou seja, ela sabe que aquilo tudo é só um jogo e que nada daquilo é real. Mas nessa altura do campeonato, ela já não se importa mais com nada, pois ela não fez isso pelo protagonista ou o personagem, e sim por você, o próprio jogador, já que não importava mais quantas vidas ou mentes ela arruinava, pois a única coisa que importa realmente pra Mônica é o jogador. E bem, depois de todo esse bate-papo, Mônica diz que o que ela fez foi apenas apagar o arquivo delas na pasta Characters para deletar todas elas. Então, para você poder avançar no jogo, você tem que deletar o arquivo da Mônica na própria pasta de arquivos da Steam. Pois é, você tem que dar uma de Hackerman para conseguir avançar no jogo. Enfim, depois que você deleta a Mônica, ela vira um monte de pixel, depois passando para uma sessão de tortura, e depois fala que vai reiniciar o jogo para voltar tudo normal. Só que sem ela. E por fim, no ato 4, é onde que o inferno aparenta acabar, com Sayori viva, se tornando a presidente do clube, Natsuki e Yuri passando a ser mais amigas do que ficar só brigando, e você tem um final feliz. Mas, como tudo nesse jogo não são um mar de rosas, Sayori, sendo a presidente, acaba virando uma espécie de Mônica 2.0, fazendo o ciclo reiniciar até que a Mônica deleta a Sayori de novo, e encerra dizendo que não existe um final feliz e que aquele clube é praticamente um inferno. E é assim que o jogo acaba. Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff? And not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So, yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day?
Ok, agora que eu já expliquei toda a lore do jogo, agora vamos falar sobre a Mônica. Como já vimos, ela consegue ter autoconsciência, manipular a realidade e consegue se comunicar diretamente com quem tá jogando. Mas você sabe o que desencadeou tudo isso nela? Já adiantando pra você, caso não tenha percebido, é o seu amor pelo jogador. A sua obsessão levando até matar suas próprias amigas por uma paixão. Bem, lembram que eu disse que você pode conversar e se aproximar apenas com as 3 meninas do clube, exceto por Mônica? Então, não foi um erro de digitação nem nada do tipo. Mônica é a única personagem de Doki Doki que não possui sua própria rota. Logo, automaticamente, ela não pode ter uma relação afetiva com o protagonista. Como diz ela mesma no ato 3, todas as garotas são programadas para acabar se confessando para você, enquanto eu assisto como uma mera espectadora. Isto é tortura. Então com isso, podemos deduzir que ela já estava farda de apenas ser uma coadjuvante da história, nunca tendo papel relevante, e a única coisa que ela pode fazer é assistir as outras garotas tendo afetividade com a pessoa com quem ela gosta. Com isso, chegando na parte em que ela começa a desenvolver autoconsciência, ela pensa que se ela piorar o estado mental das outras garotas do jogo, isso fará com que elas se tornassem desprezíveis, o que acaba não acontecendo e fazendo justamente o contrário, no que acaba com ela deletando todo mundo, sobrando só ela e o jogador. Então já podemos ver que Mônica foi meio que mantida presa para que ela nunca fosse feliz, pois se ela tivesse alguma relação com o protagonista, isso seria contra os padrões daquela realidade, porque ela não foi feita para ser uma dessas personagens para conquistar. Então ela foi meio que obrigada a ver a pessoa com que ela gosta ter um romance com outra sem poder fazer nada. E quando ela é deletada, ela se toca no que fez e no final ela se redimiu e consequentemente deletando o mundo todo. Porque naquele clube não existe amor, não existe felicidade, é apenas tudo um jogo programado para ter uma falsa sensação de que está tudo bem. Pois, segundo a própria Mônica, não há felicidade aqui, afinal de contas. E bom, rapaziada, já que já sabemos o que aconteceu no jogo, o que a Mônica fez e tudo, faltou uma coisa que foi deixada em aberto: como Mônica e Sayori desenvolveram a autoconsciência. Bem, para isso eu tenho 2 teorias para o que pode ser. Primeiro, qualquer um que assume a presidência do clube desenvolve autoconsciência e consequentemente é obrigado a passar por cada situação que não goste, a não ser se quebrar a 4ª parede e matar quem estiver na frente, como por exemplo a própria Mônica, já que Sayori não demonstrava esses comportamentos como vice-presidente. Então possa ser uma espécie de maldição em que quem se assume como presidente do clube vai ficar meio doente. Já a segunda teoria possa ser que a Mônica e Sayori sejam controladas por uma força maior, que se disfarça de um jogo inocente de visual novel, mas que na verdade controla uma prisão virtual, onde as vítimas irão surtar e não se importar em matar qualquer um que estiver na sua frente para alcançar tal objetivo. Mas essa é história para um outro vídeo futuro. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. É meu primeiro vídeo contando minhas teorias sobre tal jogo. Achei que seria uma boa começar assim com esse canal. Então, se puderem deixar um comentário para ver o que eu posso melhorar, ou até deixar sua interpretação e teoria nos comentários, acho que vai dar uma discussão da hora de se falar. Também se inscreve, deixa o like e compartilhe para me ajudar a crescer com esse canal e pro YouTube divulgar para mais pessoas. Todas as fontes que eu usei para esse vídeo eu vou estar deixando aí na descrição. Mas, enfim, rapaziada, o meu nome é Sayuto e até a próxima. Don't look complacent, wearing those rags you ain't adjacent. Lucky I'm flying, you look basic. Look in her eyes and I feel like taking it for